Tati, fiquei aqui te esperando para a gente poder já seguir para a nossa entrevista do estúdio. É que o Supremo Tribunal Federal, ele proibiu as doações eleitorais por empresas. Essa é uma decisão que tem um impacto grande, já que as empresas são as maiores doadoras de políticos e partidos. Portanto, nós vamos conversar e entender melhor esse assunto. E aí a gente convidou o doutor Marcelo Ferreira Pinto, advogado eleitoral, está aqui com a gente. Muito bom dia, doutor Marcelo. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Bom dia, Tati. Vamos só entender na prática como é que funcionava até 2014, não é isso? Até 2014 e até agora a decisão antes da do decisão, Supremo, né? Obviamente com eficácia em 2014, porque esse ano é um ano eleitoral. Exato. As empresas poderiam doar até 2% do seu faturamento bruto no ano anterior ao ano eleitoral. Então, era permitida a doação por até pessoas 2%. jurídicas até 2% do faturamento bruto, e essas empresas poderiam doar livremente para partidos, mais de um partido, inclusive, para candidatos, mais de um candidato também. E agora, com essa decisão, o placar ficou em 8-3? 8-3. Não foi um placar tão apertado. Inclusive, uma votação até fácil, né? Sim, uma votação já esperada, inclusive, pela comunidade jurídica. Na prática, quem perde são os candidatos que muitas vezes contavam com essa quantia que recebia. Mas quem vai ganhar? Quem vai ser beneficiado com isso? Os eleitores? Os candidatos perdem em parte, né? Perdem uma fonte de recursos. Na verdade, o poder econômico é um dos principais inimigos da democracia. Então, apesar do candidato perder uma fonte de financiamento, ele também deixa de ter o seu mandato sujeito à influência desse capital privado. Então, os candidatos, tanto candidatos e empresas, ganham por certo prisma, mas o eleitorado também ganha porque vai ter uma eleição mais limpa e menos sujeita à influência do capital empresarial. Imagino que para os empresários também deixa de haver aquele assédio que já é também muito conhecido, né, dos políticos que o procuram. Habitual, inclusive, em anos eleitorais, né? Exatamente. Então, vamos só na prática, o senhor já explicou como era e a partir de agora não existe mais doação de empresas a partidos nem a políticos. Nem a políticos. Se pensarmos que essa decisão do STF terá eficácia imediata e já valerá para as eleições de 2016, de fato não haverá essa possibilidade de doação por parte de pessoas jurídicas. Obviamente que o tribunal pode vir a modular essa decisão, no sentido de atribuir eficácia apenas para o período posterior, para o ano posterior ao período eleitoral, o ano que vem. Então, é possível que o tribunal faça isso por maioria de 2/3 da corte. Agora, não pode a empresa doar, mas pode o dono da empresa doar, como pessoa física? Como pessoa física, desde que dentro do limite de doação de pessoa física, que é 10% dos rendimentos declarados no exercício anterior ao período eleitoral. E como é que vai funcionar essa fiscalização? A fiscalização funciona, na prática, como já vem funcionando, pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral e pelos mecanismos de monitoramento da sociedade civil organizada. Agora, eu separei aqui, inclusive, uma declaração do ministro Gilmar Mendes. Ele se posicionou contra essa medida, que foi uma medida que foi maioria, né, no STF, dizendo que essa proibição ela beneficiaria apenas o Partido dos Trabalhadores, pois o partido já, abre aspas, o partido financia a campanha com dinheiro público, fecha aspas. Como é que o senhor observa e recebe uma declaração como essa do ministro? É uma declaração, a meu ver, contraditória, porque... Você acha que ele se excedeu? Acho que se excedeu como vem se excedendo habitualmente, né? Inclusive no lamentável episódio de abandono do plenário durante a explanação de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, em mais um dos habituais rompantes de fúria do ministro. Acho que o ministro precisa rever a sua posição, né? Não é desejável que uma Corte Constitucional conviva com esse tipo de comportamento. Então, essa questão não é uma questão partidária de um único partido. As empresas hoje investigadas doaram para mais de um partido, inclusive para a maioria de partidos e candidatos. Vocês acompanham isso diariamente na mídia. Então, é uma opinião, a meu ver, muito contraditória, porque o partido não vai se beneficiar isoladamente de doações de pessoas físicas, né? Seria até ingênuo de nossa parte pensarmos que isso é um problema de um único partido. Já estão chegando dúvidas aqui sobre a verba para a campanha. O Sidney pergunta por que alguns partidos recebem menos dinheiro do fundo partidário do que outros? Como é feita essa divisão? Esse cálculo é feito de acordo com a lei dos partidos políticos. Então, depende muito da representação dos partidos e do número de assentos na Câmara dos Deputados. Então, depende da representatividade eleitoral do partido. Obviamente que a maior parte do fundo é dividida de forma, né, a considerar, né, de acordo com o peso eleitoral de cada partido, mas existe uma parcela que é dividida de forma igualitária. Esse dinheiro cai na conta do Diretório Nacional dos partidos, os partidos repassam para os seus diretórios estaduais
e municipais. É muito representativa a quantidade de verba recebida pelos partidos do fundo ou até a última eleição era pouca coisa? Se considerarmos a parcela do fundo partidário no gasto de campanha de forma geral, não é uma parcela representativa. 70% das despesas de campanha hoje são provenientes de doações de pessoas jurídicas. Então, a maior parte do bolo vem da doação de empresas. Sim, aliás, o financiamento de campanha no Brasil, até então, era feito de duas formas, né, com dinheiro privado e com dinheiro público. Sendo o dinheiro privado aí das empresas, dos empresários, o dinheiro público seria o fundo partidário? Alguns dizem, Felipe, que o financiamento, a parte pública do financiamento de campanha é o fundo partidário e o horário eleitoral gratuito, que de certa forma é suportado pelo governo com benefícios fiscais. Mas na prática o financiamento no Brasil é 100% privado. Esses exemplos são exceções que a lei eleitoral traz, que permite um certo fluxo de dinheiro público, mas em sua maioria o financiamento é 100% privado. De qualquer forma, o fundo partidário ele vai passar a ter uma representatividade maior, então, com essa decisão, ou não? Uma importância maior e um critério maior, um critério maior de distribuição de gastos. Vai ser preciso um cuidado maior na gestão dos recursos do fundo partidário. Oswaldo mandou um e-mail para a gente perguntando, ele diz que concorda que as doações sejam feitas apenas por pessoas físicas, mas ele comenta que aqui no Brasil sempre tem o jeitinho brasileiro. Como fica? Onde não há ética e honestidade, a lei não resolve. Então, nenhum sistema vai ser a prova de fraudes. Seja ele 100% público, seja ele 100% privado. A única forma de nós evitarmos essas fraudes e termos aí uma campanha mais limpa é fortalecermos a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Já está chegando a hora da gente encerrar essa nossa entrevista, Dr. Marcelo, mas eu queria só que o senhor explicasse rapidamente para a gente que caminha paralelamente uma emenda constitucional que pode mudar um pouquinho a aplicação dessa lei, é isso mesmo? Sim, dentro do pacote de discussão da reforma política existe um projeto de lei já discutido na Câmara, a caminho do Senado, onde se estabelece um novo critério de financiamento empresarial. Alguns propõem um teto absoluto de valor de 20 milhões de reais por empresa, outros uma proibição da empresa só poder doar para um candidato ou um partido. O fato é que esse projeto ainda caminha dentro da discussão da reforma política, vai ser votado no Senado, a Câmara já se manifestou favoravelmente à doação empresarial, mas o Senado majoritariamente já se manifestou contra. Não sabemos qual vai ser o desfecho dessa questão, a presidente pode vetar, pode sancionar, então ainda não se sabe como vai ficar para 2016. É prematuro afirmarmos que não haverá financiamento de empresas nas eleições de 2016. Entretanto, a decisão do STF já está valendo. Já está valendo, salvo se a Corte vier a modular os efeitos dessa decisão. Dr. Marcelo Pinto, obrigado demais por ter vindo, conversado aqui com a gente e deixado esse assunto um pouco mais claro na cabeça da gente, de todo mundo que está em casa assistindo. Obrigado, Felipe, pelo convite. Tati, obrigado. Estamos à disposição. Tenha um bom dia, viu? Obrigado.